Olá. Eu adorei um livro do Osho chamado Tantra, a Suprema Compreensão. O Champak também impactou muito esse livro na vida dele. Eu já ouvi relatos, vários relatos de pessoas que leram esse livro. Parece que ele se destaca dentro das centenas de livros do Osho. E a gente falou, vamos fazer uma experiência, vamos ver se a gente fala sobre isso, se encontra alguma coisa meia escura, meia difícil de entender, confusa, se a gente comenta a nossa visão sobre alguns aspectos desse livro. Então, nós lemos o primeiro capítulo e a ideia hoje é tomar como base a nossa conversa esse capítulo. Estamos nessa, Champak? É isso aí? Sargan, esse livro, ele realmente, assim, ele foi um marco na minha vida. Esse livro, a primeira vez, eu vou te dizer assim, eu parei esse livro na metade. Quando me emprestaram esse livro, eu, na época, morava no interior do estado do Rio, e um colega de trabalho me falou: acho que você vai gostar, você gosta de ler algumas coisas aí de zen budismo, de yoga, acho que você vai gostar. E eu peguei o livro e comecei e falei: cara, quem que é esse cara aí que ele parece que ele está achando que ele é Jesus Cristo, ele é alguma coisa assim? Sei lá, eu vou ver. Aí eu li um capítulo, o segundo, aí eu falei: não, mas esse cara está falando umas coisas interessantes. E eu segui. Só que quando estava pela metade, ele estava falando umas coisas fortes, que eu falei: cara, esse troço vai abalar a minha vida, vai mexer nas estruturas da minha vida. Quer saber do negócio? Eu fechei o livro, fui lá no meu amigo e falei: olha, muito obrigado, eu acho esse livro um livro perigoso, eu não vou continuar ele não. Isso foi lá nos anos 70 ainda, eu morava no estado do Rio. Mas depois eu vim ler o livro Anos e 80, né? Anos 80. Esse livro, o discurso foi em 75. Esse livro foi isso. falado, é uma transcrição do discurso, em fevereiro de 1975. Se ele foi no começo dos anos 80, então, porque eu mudei É, para Brasília em 84, e foi há um tempo antes disso que esse livro chegou na minha mão e eu me assustei com ele. Deve ter aham, sido ali, talvez, em 80, 81, talvez, por aí. aham. Esse livro aí tem uma coisa interessante. Eu me encantei, tanto é que eu li 3 vezes. Eu me encantei, mas hoje, aí que está o ponto. Hoje, lendo, eu percebo que o encantamento era mais intelectual. Eu não sinto que o encantamento era algo vivencial. Realmente, eu não entendia vivencialmente aquilo. Né? Quando ele fala de ser desprendido e natural, né? Quando ele fala muito na história de você não ter padrões fixos, né? Porque a vida não é fixa. Tem situações em que a mentira é adequada, tem situações em que a mentira salva vidas. E se a pessoa segue um princípio rígido, ela pode provocar uma desgraça, na verdade, sendo verdadeira. Enfim, tudo é muito dependendo da situação e que o mais importante é a pessoa estar vigilante. Uma parte que eu adorei, assim, por que a pessoa cria padrões fixos? Para não ficar consciente, porque ela já está com a resposta pronta. A resposta não vem da consciência, ela não confia nisso. Ela prefere algo rígido. Se você não tem algo rígido, você tem que se confiar no teu estado de alerta, né? Para que esse estado é que dê a melhor resposta para aquela situação única. Isso é muito bonito, mas para mim era algo assim de intelectual. Hoje eu percebo algumas coisas de real nisso. Então, tem essa, né? Tem algumas observações que eu gostaria de falar mais para frente, mas você quer acrescentar? Sargan, eu acho assim, mesmo depois, quando eu já me tornei sannyasi, e aí eu li esse livro e empolguei com ele, eu tenho que confessar que eu não tinha a compreensão que eu tenho hoje, entendeu? Ainda bem, quer dizer que
esse processo significa que ele funciona, né? E eu sinto assim que nessa época, o desprendimento de que o Osho fala, para mim era alguma coisa assim que eu achava super legal, mas vou fazer uma comparação, era mais ou menos o Zeca Pagodinho cantando ali, deixa a vida me levar, a vida leva eu, então que legal, né? Era aquela história, se o vento estiver soprando para cá, eu vou para lá, se o vento soprar para cá, eu vou para cá, mas não é bem isso, porque o desprender-se, para esse desprendimento, é você se soltar de porção de coisa que te condiciona. É condicionamentos. Porque, vamos supor, eu imagino assim, um camarada que é lá um machista, né? O camarada que acha, eu pego tudo quanto é mulher, né? Então, apareceu uma mulher para mim, eu estou pegando. A vida colocou essa mulher na minha vida. Não é isso aí que está se tratando, é a questão da consciência. É de É, você perceber que eu estou indo atrás por conta de um machismo, por conta de uma coisa que foi me colocada, que todo homem tem que ser homem, ali apareceu uma é, mulher, você tem que fazer isso. Então, isso. esse desprendimento. Agora, Aham. esse desprendimento ele não acontece de graça. Ele não chega porque você fala, a partir de hoje eu estou desprendido. Não. É um É claro que não. processo. É um processo que aí entra a história da meditação, é a história da consciência, é a história da É, presença. o Né? desprendido e natural é quando você está vazio de condicionamentos e repleto de consciência. Exatamente. Esse é o entendimento que faltou na época Uhum. e que a gente agora sabe disso, vivencia e sabe que não adianta nada eu ser. É impossível ser natural quando existem condicionamentos que eu tenho, né? Ou crenças que eu tenho. Então, eu não estou indo de acordo com o fluxo da existência. Eu estou indo de acordo com os comandos dos meus condicionamentos. Então, e isso que é uma coisa que, como eu não entendia, e aí eu acho que cabe a gente falar sobre isso, a gente supõe que muitas pessoas não entendem também. Né? Então, a gente está querendo dizer algo que a gente percebe hoje, não estamos dizendo que é a verdade absoluta, mas talvez seja uma compreensão. Esse livro, ele foi falado, foi um discurso, no caso do primeiro capítulo, 11 de fevereiro de 1975. Faz mais de 47 anos e alguns meses. E eu percebi que houve uma evolução no Osho na ênfase na consciência. No começo não tinha tanta. Então, seja natural, seja desprendido, ele fala de consciência. Ele fala da importância de você ser verdadeiro, ser autêntico, mas esteja consciente. Se você está encolerizado, com raiva, tá bom, viva essa raiva. Não reprima, não seja hipócrita, mas coloque consciência sobre o que está acontecendo. Ele fala sobre isso. Mas eu li hoje esse capítulo, terminei hoje. A minha compreensão é que a ênfase que ele dá é muito pequena em relação ao desprendido e natural. Para um cara que não está sabendo o que é consciência, ele vai ficar mais com esse desprendido natural e vai ficar muito pouco com a consciência. E assim, a minha avaliação é que naquela época o pessoal era cru. E era mesmo. Né? A gente percebe como é que era o pessoal em 1975 e a evolução que teve no processo do Osho. Ele começou trabalhando com coisas mais básicas, mais raízes. E depois foi aprimorando. Aí que eu entendo que ele não deu a ênfase, porque o pessoal não ia entender isso. Não ia ter base de saber o que é consciência de fato. Então é compreensível, mas isso é o capítulo 1 de 1000 capítulos. Agora, se o cara só pega esse, né, aí vai dar mal entendido. Eu acho que o Osho foi realmente muito mal entendido pelas próprias pessoas que se encantaram por ele muitas vezes. Né? Eu acho que tem muita
embora seja assim, é um primeiro capítulo do livro, mas ele tem muitos detalhes nele, ricos, né, para a gente poder observar e a gente refletir, e a gente trazer para a gente, né? Assim, eu me toquei muito numa coisa simples que ele fala lá no começo, é um parágrafo só, mas eu achei assim ele muito significativo, quando ele fala de comunicação e comunhão, né? Eu vejo assim, por exemplo, é comum nos relacionamentos, né? Nos relacionamentos acontece muito assim do namorado que ele quer que a namorada tenha que dizer que eu te amo. Então, a verbalização é muito importante, né? Então, assim, em muitas coisas, você tem o caso de namorado, mas em tudo. Você depende das pessoas dizerem alguma coisa para confirmar em você aquilo que. Quer dizer, mas a comunhão é um outro nível. Quer dizer, se aquele namorado ele é capaz de ter essa percepção, né? E aí entra a história, né? da consciência, né? que traz e que aguça essa percepção de dentro de si, do que está ao redor, né? Aguça essa sensibilidade ao ponto de você poder estar em silêncio, ali no caso com a sua namorada, e você sentir, perceber todo o carinho, todo o afeto, todo o amor que vem de lá para cá e daqui para lá, sem precisar da comunicação. Não é preciso estar preso a palavras, né? Então, assim, é um parágrafo pequeno, mas eu acho assim, é uma riqueza e traz isso, essa reflexão para a gente. Porque Aham. essa comunhão ela é resultado desse processo que vem na meditação, na consciência, no estado de presença, né? Esse caminhar, né? Essa caminhada da gente. Né? Isso você está falando, eu percebo que os momentos que eu tenho mais prazerosos com a minha namorada são os momentos de silêncio. São os momentos que nós estamos abraçados na cama, né? Esses são os momentos mais prazerosos, mais profundos, onde que existe maior intimidade, né? E sem fala, né? Agora, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não desqualificar a fala também, né? Uhum, uhum, Você expressar que eu te amo é gostoso, né? É gostoso ouvir, né? A pessoa também gosta de ouvir. Então, é um equilíbrio das coisas. uhum, Mas a gente tem que saber se isso vem da alma. Você não fala quando você quer dizer para ela, você fala quando você sente, né? Então, você tem que ter esse nível de percepção. Porque esse estar no aqui e agora, essa consciência de si, inclui o teu estado afetivo. Eu tenho que ter consciência do meu estado afetivo. Uma vez que eu tenho consciência, eu expresso. Eu acho que é bonito você uhum, expressar quando você tem conexão viva. Agora, o que acontece é que a gente vê, eu te amo, é que nem bom dia, né? uhum, Que é uma coisa que você fala bom dia, mas não tem um significado da intenção real de que você tem um dia legal. É só duas palavras, bom dia. uhum, Então, o eu te amo pode ser também só duas palavras, mas pode uhum, ser a expressão de. Então, isso tem a ver com consciência. uhum. Tem a ver com É, consciência interna. e aí, Eunice Argan, tem assim, o Osho usava a palavra para falar. Né? Claro, Embora existisse, né, aqueles momentos, principalmente lá na época de Punaú, no começo, onde o pessoal era a quantidade menor, né, que ele tinha aqueles satsangs, que ele sentava lá no ar, tipo no jardim, com as pessoas, todo mundo em silêncio, não havia palavra nenhuma, era só a comunhão, era só né, estar junto, estar ali unido naquela hora, sem palavras, né?
E ele falou pra caramba, né? Então, o falar tem um sentido, porque senão É. ele não teria falado. Agora, assim, eu sinto que, em relação a sentir o Osho, assistir os vídeos dele hoje é muito importante. Eu sinto que a mensagem que a gente capta no vídeo é muito mais rica ou profunda, falando do teu assunto de comunhão, é muito mais possível haver uma conexão em um vídeo, principalmente nas pausas que ele faz. Eu antes não curtia muito as pausas, porque aí é toda uma questão de refinamento mesmo. As pausas, para a maioria das pessoas do Osho, é algo meio chato, entediante. Mas quando a gente vai aprimorando essa sensibilidade, existe um prazer no silêncio, existe um prazer na serenidade, na quietude. E hoje, eu sinceramente, eu curto muito mais as pausas, quando ele está falando. Eu falo, pô, fica mais quieto, pô. Muito mais a pausa do que a fala. Eu, às vezes, torço para que a pausa seja mais longa. Não porque eu não gosto do que ele fala, mas porque a pausa traz algo a mais, que a palavra não traz. Agora, tem uma coisa que você falou de Puna 1, que ele ficava isso. Não, mas assim, a última fase do Osho, ele não falava. Ah, certo. Com Né? certeza, com certeza. Então, nos últimos meses em que a gente esteve com ele, eu estava lá, ele não falava mais, ele entrava, tinha toda uma celebração que é algo... É quase que indescritível, né? Depois ele sentava e ficava em silêncio, não abria a boca. Eu estive lá nesse período também. Então. E esses eram os momentos também riquíssimos. A gente ia, a gente gostava, a gente se encantava, mas não tinha uma palavra. E era um deleite. Ele conseguiu criar esse clima, né? O poder dele é imenso, né? De conseguir criar esse clima. Mesmo assim, tinham milhares de pessoas em volta dele, nenhuma palavra. Interessante falar isso, desculpa estar me estendendo, mas quando ele deixou de falar, antes de ele ir para os Estados Unidos, na Puna 1, ele deixou de falar. Quando ele foi para os Estados Unidos, ele não dava discursos. E a gente não sabia se ele ia voltar a falar. Eu, pessoalmente, eu conheci o Osho quando ele não falava, nessa época de silêncio. E eu, sinceramente, achava que ele nunca ia falar mais. E aí uma coisa que ele comentou depois, quando ele voltou a falar, acho que ele ficou uns 2, 3 anos sem dar discurso, não me lembro direito. Ele falou, um dos motivos disso, né, de eu ter ficado em silêncio, foi para que as pessoas que estavam ligadas a mim, apenas pela minha fala, e que não captavam algo mais, não percebiam algo mais, se afastassem. Eu queria que essas pessoas se afastassem. E essa foi uma maneira de filtrar essas pessoas. Algumas pessoas realmente se afastaram, outras ficaram, apesar do silêncio. Mas esse não é o tema principal, né, desse capítulo, né, a Tantra Suprema Compreensão. É um trechinho aí que a gente está valorizando, né, porque nos sensibiliza. Né? Mas o ponto mais forte, realmente, para mim, desse capítulo, é a ênfase no desprendido e natural, a meu ver, com pouca ênfase na presença ou na consciência, talvez pelo fato das pessoas, como eu falei, não estarem tão preparadas assim. Eu acho que é assim, porque quando você fala do natural, quer dizer, o natural, ele para ele vir à tona, para ele acontecer, ele tem que romper a bolha de um ego. Você tem que penetrar, você tem que ir fundo e ir além do que tem atrás disso, o que tem por trás de tudo isso. Você tem que acessar esse espaço de quietude aqui dentro de você, o espaço de discernimento dentro de você, e é o processo do ir para dentro, que não necessariamente, às vezes a gente até fala, né? Eu, pelo menos, falo muito, né? Do sentar e fechar os olhos,
Mas, assim, meditação não significa sentar e meditar, sentar e fechar os olhos, necessariamente. Você pode fazer, tem um zazen, que é uma meditação que você faz de olhos abertos, né? Você tem o tatrak, que você faz com os olhos abertos. Além disso, se você está andando na rua, né, presente, você não vai estar com o olho fechado, porque você vai ser atropelado. Então, assim, é força de expressão quando a gente fala de fechar, sentar e fechar os olhos. Mas é essencialmente esse ir para dentro, que é essa percepção, né? Que é esse estado que a gente alcança quando a gente se conecta com esse interior e que ele se expande para o exterior, né? Eu acho que assim, só a partir disso é que a gente pode falar em natural, né? Eu sinto uma coisa, por experiência minha, eu não estou falando algo que veio de ninguém, nem do Osho, mas para mim, a paz, o bem-estar, a serenidade, a espontaneidade, a criatividade, o natural, são consequências de uma consciência realmente atenta ao momento presente. Para mim, isso é fato. Eu não sei se isso funciona para todo mundo, mas o natural, o espontâneo, só existe como consequência dessa consciência no momento. O fluir, até o fluir, esse fluir espontâneo, essa coisa que vem de dentro, é algo que vem da presença. Inclusive, a gente podia aproveitar, Champak, e comentar sobre um pedido que houve de um dos pessoas que assistem os nossos vídeos, que não entendeu, parece que não entendeu, aquela frase que o Osho comenta muito, que tem muito a ver com esse primeiro capítulo, embora ele não comente aquilo, que bom, você lembra como é que era? Eu lembro do poema inteiro. Vou dizer o poema inteiro. É um poema zen. Sentado em silêncio, sem nada fazer, a primavera vem e a grama cresce por si mesma. A pergunta foi: que negócio é esse? A grama cresce por si mesma? O que é isso? Né? E realmente o Zen não explicava muito as coisas, né? A pessoa tinha que entender. E assim, a meditação me trouxe uma compreensão clara sobre isso. Né? E tem tudo a ver com esse capítulo, né? Que é a ênfase no desprendido. Então, você quer começar, Champak, a dar seu Essa entendimento? história, e essa história do Zen, eu acho que até é interessante, assim, também é uma experiência minha pessoal, né? Eu tive uma época assim que eu tive uma curiosidade muito grande a respeito de Zen, entendeu? Zen budismo. E foi uma época que eu comecei a comprar livros, que eram livros escritos por ocidentais que tentavam dar uma explicação racional a respeito do Zen budismo. E olha, eu comprei vários livros, eu lia, cara, eu não saía do lugar, eu não conseguia. O que é esse negócio de Zen, entendeu? E realmente, depois que eu conheci o Osho, e depois de leituras do Osho, e depois de assistir vídeos do Osho, depois de ir a Puna, começou a trazer uma clareza para mim. E assim, realmente, o falar a respeito, né, trazer para a explicação lógica, a gente sempre perde, né? Sempre perde. E eu entendo assim, esse de, eu acho que o que tem por trás dessa afirmação é exatamente esse estado de você se aquietar em você mesmo. É naquilo que em algum lugar o Osho fala que a gente está buscando alguma coisa, está buscando um melhoramento, está buscando se aperfeiçoar, está buscando crescer em alguma coisa. E ele fala, você não tem que estar buscando lá, porque o que você é, já é.
A questão não é lá, é aqui. Então, é você vir e constatar e perceber. E quando você se aquieta e percebe e penetra dentro disso, vem essa compreensão que tudo acontece da forma que é para acontecer e que acontece. É. Então, não é? Então assim, eu sinto que esse sentar e tudo é esse acesso aqui dentro, né? É esse, esse estado, assim, eu relaxar aqui dentro, eu me alcançar aqui dentro, nesse vazio aqui dentro, porque a partir do momento que até nesse livro, nesse capítulo ele fala disso, né, que você vai tirando detalhes do seu ego, né? Aquilo que você acha que é, aquilo que você acha que é mais ou menos assim, você vai tirando e o que sobra é um vazio nesse sentido de ego, né? É aquele vazio que a gente comentou outro dia, de olhar nos olhos do Osho e você vê o vazio, é o vazio de ego, né? De poder, de cobiça, de desejo, de ciúme, de uma série de coisas, né? Eu vejo assim, enquanto você está falando, eu estou na intenção e estou mobilizado a viver esse próprio poema. Então, sentado em silêncio, sem nada a fazer, a primavera vem e a grama cresce por si mesma. Então, eu estou, assim, observando. Existem duas coisas acontecendo dentro de mim, quando eu estou te ouvindo. Uma são pensamentos que surgem, né, e que eu já quero me segurar neles. Eu quero pegar aquele negócio, eu vou falar isso. Né? Isso é um movimento interno. O outro movimento, eu estou consciente desse momento. Aí eu foco apenas nesse momento. E aí, quando eu faço isso, esses pensamentos se dissolvem. Então, é uma briga. Eles querem entrar e tomar conta e direcionar a minha fala, e existe a consciência que confia nela mesma e que fala, se eu ficar presente, deixa fluir. E aí que é a grama crescer por si mesma. A primavera vem, para mim, a primavera vem quando eu estou consciente desse momento e algo interno se manifesta. Então, por exemplo, agora, algo interno está se manifestando. Eu não programei essas coisas, mas essa é a primavera vir. A primavera vem quando eu estou presente e alguma coisa que não vem da minha mente programada, né? Que não vem da minha determinação pré-estabelecida, a primavera vem e eu permito. E aí a grama cresce por si mesma. É a gente permitir um fluir, tudo a ver com esse livro. Uhum. Mas aí como é que eu estou falando? Isso é consequência da consciência ao momento. Agora, que é uma briga, né, que é uma coisa, é que você tem que treinar isso. São duas dimensões de vida. É a dimensão do ser comandado pelo pensamento, pelos condicionamentos, pela mente, pelo medo, e a outra dimensão da vida é você surfar na consciência do aqui e agora. E a onda é que te leva? A grama cresce, a primavera vem. Né? Sentado em silêncio não significa sentado em silêncio. Uhum. Significa com mente em silêncio. A mente em silêncio. No caso, eu preciso estar vigilante a ela. Porque se eu não estou vigilante a ela, ela toma conta. Então, eu tenho que ficar ligado na luz da consciência e a mente veio, vamos segurar. Um iluminado, com certeza, ele não tem essa briga. Né? Ele já está na consciência o tempo todo. Agora, voluntariamente, para mim, é necessário. E funciona. Uhum. Porque eu acesso essa dimensão. Só que é uma dimensão ainda conflitante, não é uma estável. Né? A gente marca a toca. Mas a experiência vai mostrando que quando eu vou conseguindo, né, confiar e estar nessa consciência,
existe um fluir, né? Uhum. Que eu gosto, que eu curto, que eu confio depois. Aí eu vou criando confiança. Não se pode ter confiança na vida, confiança no natural, confiança. Você não pode ter, você tem que comprovar, porque é a própria vida que vai demonstrar que ela merece confiança. Você não compra confiança. Quanto que é confiança? 10 mil reais, me dá aí. Não, você tem que. Vem de dentro, assim, a partir da experiência, de comprovações, né? Então, eu acho que é isso. Para mim, essa explicação desse poema que a pessoa quis que a gente explicasse, o nosso entendimento, pelo menos, para mim, eu acho que está isso aí. E essa confrontação, né? Eu volto lá à história do camarada que está com a namorada, que ele está querendo que a namorada diga que ama a ele. E ele não, e por outro lado, ele pode acender a percepção dele e ele sentir que existe um amor, existe um afeto, mas que então a mente entra querendo a confirmação verbal do que é isso, né? Enquanto, por outro lado, é um processo de você sair disso e você poder perceber, aceitar, né? E, assim, isso aí na vida, isso acontece a toda hora, né? Teve um dia que você comentou um negócio que é interessante, que a gente não precisa de esperar as oportunidades para a gente ter a experiência do estado de presença, da gente estar presente. Quer dizer, a todo momento existem as oportunidades, a todo momento. A gente conversando aqui, a gente está vivendo essa oportunidade. A hora que terminar aqui, vou lavar um prato, escovar dente, tomar banho, a qualquer hora. Então, a todo momento existe isso, e a todo momento a mente está ali querendo interferir, querendo organizar, é o tempo todo. Isso é diário, né? E eu sinto que o valor dessa nossa conversa, a gente está conversando. Eu acho que tem valor para nós. Para mim tem, porque eu fico mais vigilante a isso, né? A situação é mais favorável ao meu capricho, desse deixar a grama crescer por si mesma. Acho que para você também. Agora, existe uma torcida para quem esteja ouvindo também entenda isso, né? E também tome esse momento como um momento precioso para viver essa consciência desperta. Eu não sei se, assim como eu, quando eu ouvia isso do Osho, eu achava bonito, mas não vivia. Eu não sei se só falar isso basta, né? Uhum. Eu não sei se só falar isso, esteja consciente desse momento, esteja atentivo a qualquer coisa do aqui e agora. Não sei se só isso basta. Eu vejo assim, eu vou fazer aí um julgamento, talvez, né? Uma análise, dê a palavra que quiser, né? Eu sinto assim, eu vejo que você, pela sua experiência com cursos, entendeu? Com treinamentos, com vivências que você conduz, isso eu acredito que isso fez com que, ao longo do tempo, você tivesse que ir aprimorando um vocabulário mais adequado para dar as explicações de muitas coisas que são necessárias serem explicadas. Eu sinto muitas vezes, nessa conversa nossa, que alguma questão é colocada e eu tenho que parar e buscar o vocabulário mais apropriado, porque a gente trata de questões que não são questões do dia a dia, das trivialidades do dia a dia. Né? A gente não está falando de receita de fazer arroz com feijão, uma coisa concreta, não. Nós estamos falando de questões que lá atrás eu não conseguia perceber. Né? Igual assim, esse capítulo. Eu li esse capítulo lá atrás,
da mesma forma que, ou talvez melhor um pouquinho do que a canção do Zeca Pagodinho, mas não era muito diferente. Eu achar que legal que a vida vai me levar, então é aventura, que bacana, vou me soltar. E eu ia embora com toda a carga de todos os condicionamentos que eu peguei ao longo da vida, e achando que tava tudo legal, entendeu? É, E quer dizer, e depois você vai percebendo que existe uma coisa mais profunda, existe uma coisa que está escondida aqui no meio dessas, nas entrelinhas, entendeu? Entre um parágrafo e outro, aquela parte em branco que está no livro ali, está dizendo um montão de coisa que não está escrito, mas está ali, né? é. Sem consciência não rola, né? Sem consciência falta a espinha dorsal, né? Sem É, presença, sem atenção ao momento. Falta a espinha dorsal. Agora, você falou uma coisa, e tem uma frase do Osho que eu tomei nota e que eu percebo que é a pura verdade para mim. Ser um professor é ser um grande aprendiz. Eu sou professor de meditação. Comecei, acho que em 94, a ser professor de meditação. Se você fosse me ver em 94, Champaque, pelo amor de Deus, que ignorância, sabe? E assim, é digno de ser assim, digno de desistir da carreira. Mas eu não sei o que aconteceu, que eu fui indo, né? Eu fui indo. 94, continuei, nunca parei. As mudanças são contínuas, né? uhum. Então, é até um processo natural, desde que a pessoa esteja aberta a sacar coisas que normalmente ela não sacava, né? Uhum. Mas isso eu acho que vale para a vida, né? Sempre a gente está buscando uma consciência real, né? Uhum. Do automático, né? Aí É. sim a coisa vai, aí a aprendizagem acontece. Eu me meti uma vez com uma amiga a organizar. Eu fiz algumas tentativas para organizar algum tipo de trabalho, para conduzir, e assim, foram poucas, e eu saí fora, falei, não é minha praia, né? Mas teve uma que a gente foi até assim num local mais afastado e tudo, no meio da natureza, tipo uma pousada que tinha as instalações, tinha um salão, e eu fui com uma amiga também, em Saniase, e eu lembro que vieram duas pessoas, duas mulheres, elas vieram de longe. Essa tentativa de um trabalho assim, isso aconteceu em Minas, e elas vieram inclusive do interior de São Paulo, elas vieram de longe, porque elas viram um anúncio e quiseram vir. E uma delas comentou que ela tinha aprendido com o Osho uma meditação que ela na casa dela, ela tinha uma empregada doméstica que ela chamava essa mulher e ela segurava na mão dela e aquilo ali, e elas faziam uma meditação. E eu assim falei, não, isso não é meditação do Osho, não. Não existe essa meditação. Meditação do Osho é dinâmica, Kundalini, é nada Brahma, não, esse negócio de pegar na mão, isso, não, você está confundindo. Então, assim, algum tempo depois, isso veio à minha memória, eu falei, cara, de repente, essa pessoa estava entrando num processo meditativo grande e estava, inclusive, compartilhando com a pessoa que trabalhava para ela, podia ser uma coisa riquíssima o que elas estavam vivendo. E quem era eu para poder chegar e dizer o que era a meditação do Osho e o que não era, cara? Entender que autoridade é essa que eu tinha de chegar e dizer para ela que não, e sabe? É. E esse é um ponto importantíssimo, né? Às vezes a gente tem uma coisa que funciona para a gente, outra coisa que não funciona para a gente, e quando a gente começa, quando eu comecei pelo menos, eu achava que o que funcionava para mim
teria que funcionar para o outro. E o que não funciona para mim, não teria que funcionar para o outro. E isso é uma coisa que é comum ainda. Você vê pessoas instruindo coisas que funcionam para ele, mas ele coloca como uma regra. Claro, existem regras, né? Por exemplo, as meditações do Osho, elas têm orientações específicas. Mas você agregar alguma coisa que não faz parte do pacote, você pode até sugerir para a pessoa experimentar. Mas colocar que você tem que, né? Isso ao longo do tempo é que a gente vai sacando, né? Mas você sacou, né, Champagne? É. Esse... Mas, infelizmente, eu não saquei no ato, né? Mas é Eu tudo saquei bem. depois. Se você Para tivesse mim, prosseguido... particularmente, pois é. Eu fiquei sentido só de ter deixado com essa pessoa, que ela foi embora lá para o interior de São Paulo, com essa mensagem minha de que aquilo não era meditação do Osho. E assim, a questão não é ser meditação do Osho, entendeu? A questão Claro. é ser meditação, é ser um processo em que você, através dele, você acessa o estado de presença, né? Aguça a sua percepção do momento, né? É isso aí que é a questão, né? É isso aí. Chupac, então, nós lemos esse capítulo, é um capítulo riquíssimo, mas assim, eu acho que uma das coisas importantes, né, que a gente tem essa função agora aqui, é sugerir que você que está assistindo a gente, leia, né, se você não leu esse livro, talvez você goste. De novo, né, a gente não pode falar, né? Você tem que ler! Não, peraí. É Não, uma sugestão, é um livro legal, eu tenho uma mas capinha que dele aqui, pode até não vou ser mostrar. pode não ser o momento agora também, né? Aí, Tem ó, aqui, Tantra, a Suprema Compreensão Osho, editora Cultrix, tá certo? isso aí. Exatamente, isso aí. Eu não sei se a capa é a mesma hoje, É provável que não. é Eles provável que não. Outra coisa, ultimamente eles tiraram a foto do Osho nas capas, né? uhum. E outra coisa que eu espero que tenha mudado é que tenha mudado a tradução, né? Para quem não é gaúcho, essa tradução é esquisita, a tradução que nós temos, né? É uma coisa muito tu irás, vós, né? É uma linguagem que é um dos livros que, apesar da tradução não bater comigo, a gente apreciou pra caramba, né? Mas se fosse uma coisa mais redonda, né? Mais gostosa, não é uma tradução gostosa, eu não acho. Mas Eu concordo. incrível que pareça, o conteúdo é tão rico que a gente transcende isso, né? Agora talvez tenha mudado, né? Não sei. Mas aí, se você leu, quiser escrever nos comentários qual que é o impacto desse livro, se você vai ler, quiser depois voltar e escrever se tem a ver ou não, se bateu ou não, se é gostoso ou não. É um caminho, né? É um dos, né? E esse aí foi o primeiro capítulo, né? O que a gente comentou aqui hoje foi o primeiro capítulo do livro, né? A gente comentou alguma coisa assim, a gente foi muito fluido, né? A gente foi desprendido natural, né, Chapar? Exatamente. Agora não sabemos se vamos continuar ou não, né? A gente vai ler o segundo capítulo, aí a gente vai sentir, né? Se é o caso da gente tomar ele como base ou não, ou a gente para por aí. Mas o OshoCast, ele depende de temas, né? Nós gostamos de ter temas para que a gente possa conversar. A gente sabe dos temas mais polêmicos, a gente pegou temas polêmicos e ainda tem mais temas polêmicos pela frente. Mas isso é esgotável, né? Não vamos... Tem uma hora que vai acabar. Então, eu pessoalmente não sei muito bem até quando vai o nosso OshoCast, vai depender dos temas que afloram. E tem pessoas que dão sugestões de temas, uns a gente ressoa em nós, outros não. Então, vocês estão convidados aí a colocarem sugestões de temas dentro do universo do Osho. E a gente vê se ressoa em nós, se a gente está à altura também, né, Champagne? Tem isso também. Porque, por exemplo, deixa eu até falar uma coisa.
Quando eu comecei a ler esse capítulo, que a gente supostamente ia comentar sobre, não tinha certeza ainda, eu comecei a ler, eu falei, não, isso aqui não dá para comentar, não. Porque eram coisas que eu não vivia, sabe? Eu não vou comentar coisas que eu não vivo. Quando ele fala, por exemplo, de você entrar, ele fala do vazio, né? Mahamud, ele está contando uma canção que um iluminado chamado Tilopa cantou para o Naropa. E ele começa falando do vazio. Pô, eu não vivo esse vazio, nesse nível que ele coloca. Então, eu não posso comentar sobre o vazio. Então, a gente tem que comentar sobre o que a gente vive, né? Mas, felizmente, teve coisas para frente que teve coisas que eu sinto que dá para falar, dá para viver, dá para colocar. Então, é isso. É bem isso mesmo. O início é forte mesmo, o início é forte. O Para início mim, assim. ele fica num plano bonito. Eu sei que tem a ver, mas não é a minha vivência no momento. E é algo até que me assusta. Sabe, vou ser bem sincero. Porque esse vazio, para quem está acostumado com tanto conteúdo, né? O vazio, quando você fica diante do vazio. Porque eu acho que você e eu já tivemos alguns vislumbres pequenos desse vazio. É brincadeira, é outra dimensão, né? É isso aí, eu acho que por hoje. Eu acho que a gente já. Deixa eu ver que horas são. Foi bastante já. Já deu um bom tempo. Então tá bom. Tá Até a beleza. próxima. Até a próxima.